Olá! Neste vídeo, veremos como configurar o módulo para poderem ser realizadas as operações de agendamento das aulas coletivas. Ao acessar o módulo, clique neste ícone de engrenagem e, em seguida, clique em Treino. Aqui, as configurações são separadas por guias e iremos verificar algumas que são importantes para a agenda de aulas coletivas. Na guia Aplicativo, temos 4 configurações, começando por essa de permitir o aluno marcar sua aula, aulas coletivas. Caso marcada, esta opção permite que o próprio aluno realize o agendamento da aula desejada, e aí ele pode realizar o agendamento através do aplicativo ou do Retira Fichas. A segunda é proibir o aluno marcar aula coletiva caso exista mensagem de parcela vencida. Com esta configuração marcada, caso o aluno tiver parcelas vencidas em aberto, ou seja, parcelas que já passou da data de pagamento e ainda não foi quitada e está no caixa em aberto, seu aluno não consegue realizar o agendamento nas aulas coletivas. A terceira é esta de habilitar módulo Aulas Turmas. Esta configuração habilita o módulo Aulas na tela principal do aplicativo do aluno. Então, caso o seu aluno entre em contato informando que não consegue visualizar o menu Aulas, basta vir aqui e marcar esta configuração. Tempo máximo para aparecer na agenda do aplicativo. Esta configuração determina por quanto tempo, a partir da data da consulta, as aulas podem ser exibidas no Retira Fichas e nos aplicativos. E por último, na guia Aplicativos, temos esta de habilitar fila de espera no app. A fila de espera é um recurso para as aulas coletivas, que vai permitir o aluno entrar em uma fila de espera quando a aula já atingir o limite de ocupação. Então, quando a aula estiver cheia, o aplicativo irá perguntar ao aluno se ele deseja entrar na fila de espera ou agendar em outro horário. Na guia Aulas, temos algumas configurações também, começando por essa de aulas experimentais por FreePass. Ao marcar, os alunos que possuem FreePass ou que são alunos de Gympass conseguem agendar nas aulas através do aplicativo. A outra é esta de tempo para agendar com antecedência. Esta configuração você vai informar o tempo em minutos de a partir de quando esta aula vai estar disponível para os alunos começarem a agendar. Se eu informar aqui 20 minutos, meus alunos só conseguem agendar com 20 minutos antes do horário inicial da aula. Então, se a aula é às 8 horas, meus alunos conseguem agendar somente até às 7h40. Tempo para desmarcar com antecedência. Da mesma forma que a configuração anterior, nesta você define o tempo para que os seus alunos desmarquem seus agendamentos das aulas antes do início. Ou seja, se eu informei aqui 20 minutos, meus alunos só podem desmarcar 20 minutos antes do início da aula. Então, se essa aula começa às 10, meus alunos só conseguem desmarcar às 9h40. Às 9h41 em diante, eles já não conseguem mais. Validar modalidade. Nesta configuração, apenas os alunos com a modalidade no contrato poderão fazer a aula da modalidade correspondente. Se o aluno não tiver a modalidade, será contabilizado como aula experimental. Então, suponhamos que o seu aluno possui as modalidades de luta e musculação, e a aula é da modalidade Cross. Neste caso, como o aluno não possui a modalidade Cross em seu contrato, ao agendar, ele será incluído como aula experimental. Basicamente, é para poder controlar se todos os alunos na aula compraram o plano com a modalidade correspondente. Validar horário do contrato. Nesta configuração, os alunos não conseguem marcar uma aula fora do horário de seu contrato, a menos que seja uma aula experimental. Ou seja, se ele tem lá no plano adquirido o horário econômico do meio-dia às 14 e ele tentar agendar às 15 horas, ele não vai conseguir. Permitir check-in em outras unidades da rede. Esta configuração permite que os alunos da sua unidade possam agendar aulas em outras unidades da sua rede, desde que estas unidades sejam multi-empresa, ou seja, que utilizem o mesmo link de acesso do sistema. Bloquear marcações conflitantes no ambiente. Quando marcada, a agenda não irá permitir que sejam realizadas as marcações em aulas distintas em um mesmo ambiente no mesmo horário. Serve para as empresas que utilizam a modalidade beach tênis e que fazem aluguel de quadras tanto coletivas quanto individuais.
Bloquear visualização de aula coletiva que não pertence à modalidade. Caso marcada esta opção, só serão apresentadas as aulas coletivas com a modalidade que o aluno pertence. Desmarcar aulas futuras em caso de parcela atrasada. Caso deseje que o sistema desmarque automaticamente as turmas e as aulas coletivas com agendamentos futuros dos alunos que possuem parcelas vencidas em atraso, você vai informar neste campo a quantidade de dias que o cliente terá de limite para fazer o pagamento. Por exemplo, configurei que sejam 3 dias para que o sistema desmarque as aulas e as turmas. A parcela do aluno vence dia 20, então eu tenho até o final desse dia 20 para que o aluno se torne inadimplente, ou seja, que a parcela dele vença. A partir do dia 21, a parcela já está vencida e em atraso. Então, a partir desse dia 21 é que começa a contar os 3 dias para que o sistema desmarque as aulas coletivas e as turmas do aluno. Portanto, o aluno tem até o dia 22, às 23h59 da noite, para realizar o pagamento. Caso não pague, na madrugada do dia 23, já serão desmarcadas as aulas coletivas e as turmas futuras. Por último, na guia Configurações, nós temos esta configuração de validar se o cliente já possui compromisso no mesmo horário. Quando marcada esta configuração, o sistema irá validar, no momento em que estiver realizando o agendamento, se o aluno em questão possui algum compromisso neste mesmo horário. Então, suponhamos que o seu aluno possui um agendamento de serviço às 9 horas e ele, ou até mesmo o consultor, estão tentando agendar uma aula coletiva também para as 9 horas. No momento em que for realizado o agendamento, o sistema informa que não é possível, pois nesse mesmo horário o aluno já possui um agendamento de serviço. Caso você permita que ele tenha 2 agendamentos no mesmo horário, é só deixar desmarcado este checkbox. Após realizar as configurações, clique em salvar. Aqui estão algumas configurações apresentadas no módulo Agenda. Assista a próxima aula e veja como realizar as configurações no módulo ADM e nos planos, para permitir o agendamento das aulas coletivas. Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo.